Muito bem, nós vamos conversar agora com o jurista e também presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, Dr. Ives Gandra Martins. Dr. Ives, muito boa tarde ao senhor. Vai, tudo bem? Grande prazer em ouvi-lo também. Prazer é mais uma vez tê-lo conosco, Dr. Ives. A questão da reforma, Dr. Ives, o Conselho da FEComércio faz aí um alerta para o governo e também para os presidentes da Câmara e também do Senado, Dr. Ives. Exatamente. O que nós temos discutido há 2 ou 3 anos, constantemente, o problema da reforma tributária, inclusive trazendo os autores da reforma tributária, o Bernardo Api, Luiz Carlos Rauli, na presidência do Ministério Temer, o próprio presidente Michel Temer, para discutir no Conselho. O que nós chegamos à conclusão, e essa a razão do ofício que mandamos ao presidente da República, é o presidente da Câmara dos Deputados, ao presidente do Senado, e o estudo que a comissão fez, é de que nós temos que ter muita cautela da forma como está sendo apresentado. As duas PECs, do Bernardo Api e do deputado Rauli, elas modificam constitucionalmente muito o sistema. E no momento de pandemia, isso nos parece extremamente perigoso no momento. Na medida que, por exemplo, o Bernardo Api, para se adotar o sistema de um único tributo sobre mercadorias e serviços, sobre transações, que seria o tributo que substituiria o IPI, o ICMS e o ISS, ele vai manter os dois sistemas. Isto é, o sistema anterior, que é o que nós estamos vivendo, e mais um novo sistema, para, com o tempo, retirando as alíquotas do novo sistema para prevalecer o sistema novo. Quer dizer, vai complicar a vida do contribuinte para reduzir depois a possibilidade, ou pelo menos simplificar no futuro. No momento de crise econômica, de dificuldade das empresas, em que o próprio cumprimento das obrigações tributárias não é fácil. O que nós estamos propondo? Que essas discussões sejam colocadas mais para o futuro. Nós achamos que a economia não aguentaria, até porque não temos nenhum algoritmo, nenhum elementos que possam provar qual é o impacto que as duas grandes propostas terão sobre a economia em si. Por outro lado, o projeto do governo, que é modificação infraconstitucional, é mais modesto, portanto, mais fácil de ser aprovado, também mereceria algumas sugestões. O que nós estamos propondo? O grande problema nosso hoje das empresas é a burocratização de todas as exigências. É desburocratizá-las. Por exemplo, para concorrer, precisa de certidões negativas. Grandes países civilizados não precisam de certidões negativas para que uma empresa possa concorrer a uma licitação pública. Porque isso representa, na verdade, uma discussão que está se fazendo com o fisco, e quando a pessoa está discutindo, aquilo significa que não se tem ainda uma certeza de que realmente o contribuinte está ou não devendo. Então, uma certidão negativa, como exige hoje, muitas vezes é uma verdadeira odisseia para subter uma certidão negativa, mesmo quando se tem direito. Então, iríamos fazer como muitos países adotam, eu estou falando países da União Europeia, não precisa de certidão negativa. Por exemplo, o problema da regulação de determinadas leis complementares que dependem, desde a Constituição de 88, a produção dessas leis complementares, como regular, por exemplo, o ITCMD em relação aos bens que estão no exterior, que precisa se discutir constantemente. O próprio nível de incentivos fiscais entre os estados, que geram a guerra fiscal e que as leis complementares não solucionaram, a Lei 87, a 160. Nós estamos propondo uma solução de simplificação. Tentar desburocratizar as exigências tributárias. Trabalharmos fundamentalmente na simplificação do sistema, mas não como se pretende, por exemplo, na proposta do próprio governo, de pegar PIS e COFINS e tornar PIS e COFINS uma única alíquota, eliminando todos incentivos e isenções, etc., sem perceber o impacto que essa eliminação terá nos diversos segmentos.
Fazer algo mais modesto, evidentemente, fazer uma compactação para simplificar a legislação, criar um único regime, não manter um regime cumulativo e não cumulativo simultaneamente. Então, a nossa proposta é uma proposta muito mais simples, de simplificar a legislação atual. Por outro lado, reduzir as obrigações acessórias que pesam uma enormidade sobre as empresas para poder permitir que isso evolua. E discutirmos com calma as propostas que estão aí de reforma constitucional, que poderão dar muito mais problemas, até porque, na mais importante delas, que é aquela que está na Câmara dos Deputados, que é a PEC 45, nós vamos ter dois regimes funcionando ao mesmo tempo. O atual, quer dizer, não se vai simplificar nada o atual, e o novo. E o atual terá as alíquotas sendo reduzidas gradativamente, enquanto se aumentam as alíquotas do novo tributo. Então, a sugestão que nós estamos fazendo é deixar essas discussões serem feitas com maior profundidade, tendo-se todos os dados, a repercussão sobre as empresas e fazermos mais modestamente. Simplificar a legislação infraconstitucional, que dá muito trabalho. E, em outro lado, fazer com que as obrigações acessórias, as certidões negativas, se dão para eles, se fechar uma empresa demora-se uma enormidade, para se abrir uma empresa, uma outra enormidade, quando país como a Inglaterra, que não demora sequer um segundo, porque no momento que se mandam todas as informações por internet, ela já está aberta, ou na Colômbia, que dura apenas 11 horas a abertura, e os fechamentos são também imediatos. Se houver alguma irregularidade, abre-se posteriormente um processo, mas não há essa permanência de uma empresa que está fechada, mas não se fecha, que burocraticamente não se fecha, a autoridade não permitiu. Então, a nossa proposta é simplificar a legislação infraconstitucional, e simplificar as obrigações acessórias e estudar todas as propostas constitucionais com dados sobre a repercussão que essas propostas terão sobre todos os segmentos da economia brasileira. Porque apenas dizer é melhor unificar, sem sabermos como vai ocorrer, eliminarmos todos os incentivos, sem saber qual é a repercussão, de acordo com os setores mais ou menos importantes da economia, é um risco. Enfim, nós colocamos à disposição toda a grande equipe que eu tenho no Conselho, são 50 conselheiros, quase todos professores titulares das melhores universidades do país, à disposição do governo para examinarmos algo mais modesto, mas mais eficiente, é o que as empresas precisam agora. E estudar em profundidade, com dados sobre repercussão, as propostas de mudança constitucional. Sem dúvida, né, doutor Ives? Até as multinacionais, em geral, elas que estão instaladas no Brasil, na matriz lá fora, o departamento jurídico, né, é enxuto, né, poucas pessoas trabalhando, e as matrizes não entendem a complexidade aqui do Brasil. Os departamentos são gigantescos, normas, mudanças todos os anos aí que são aplicadas para o país. Como o senhor disse, né, essa simplificação, o próprio ministro Paulo Guedes já considerou o sistema brasileiro um manicômio, né, tributário, justamente em razão dessas dificuldades e toda essa situação, né? Nós temos tido casos, né, de empresários estrangeiros, não neste ano que nós não temos tido contatos presenciais, todas as nossas reuniões são através do sistema digital. Mas até o início da pandemia, nós tínhamos empresários estrangeiros que vinham para investir no Brasil e vinham ao nosso conselho para conversar conosco sobre a complexidade da legislação brasileira. E nós não podemos esconder aquilo que realmente nós temos. Nós vimos algumas vezes empresas que estavam dispostas a vir para cá
e partirem para outros países, para México, até para o Paraguai. Nós perdemos investimentos até para o Paraguai, que tem uma legislação mais simples, gozando do Mercosul, tinha um livre entrada na Argentina, no Brasil, no Uruguai, entende? E sem a complexidade de ter que montar um sistema. Em um país colado ao Brasil, mais perto, por exemplo, o Paraguai de São Paulo, do que é o estado do Amazonas, o estado do Maranhão. Resultado, se nós não fizermos essa simplificação infraconstitucional no momento, eu tenho impressão, e que é mais simples de fazer, até por legislação ordinária, não é a complexidade do emenda constitucional, nós vamos continuar discutindo como temos discutido, e não vamos chegar a um acordo. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ICMS. O Supremo Tribunal Federal levou mais de 20 anos para definir o que era circulação, o que era operação, o que era mercadoria. Agora, imagine mudar constitucionalmente os nomes dos tributos, as próprias naturezas dos tributos, e fazer com que, constitucionalmente, essa matéria não venha a ser discutida no Supremo Tribunal Federal para saber o IBS, o que são bens, o que são serviços, se bens representam bens que eu tenho na minha casa, ou são aqueles bens que também representam mercadorias em andamento. Quer dizer, isso vai trazer uma nova rediscussão de matérias que já foram pacificadas. Então, vamos pegar o que está pacificado na Suprema Corte e trabalharmos com legislação infraconstitucional, que é onde realmente no Brasil o carro está pegando, é onde as empresas têm essa complexidade que dificulta muito, enfim, a vida de todas as empresas, entende? Se nós analisarmos, por exemplo, as pequenas empresas, médias empresas, o imposto de renda solucionaram o problema através do Erasmo Maciel, quando criou a secretária da Receita Federal o lucro presumido. Trouxe para a formalidade um imenso número de empresas que estavam na informalidade. Mas nos outros tributos nós continuamos com a mesma complexidade. Isso é que nós estamos pretendendo bater lá no Conselho, na FEComércio, o Abraham Scheiman, eu, o Everardo, os nossos 50 conselheiros, discutindo há mais de 3 anos a busca de uma solução mais simples, mais imediata e que realmente reduziria os custos operacionais de todas as empresas. Agradecemos a participação do jurista Ives Gandra Martins, que é presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Doutor Ives, muito obrigado por ter conosco nesta Sexta-feira Santa. Uma ótima Páscoa para o senhor. Até mais. Boa tarde. De coração, a mesma coisa para o Murilo. Tudo que é de bom.